Hoje eu quero falar com vocês sobre dois pontos que as pessoas costumam trazer muito como problemas dentro do inventário e que, na verdade, só dificultam esse processo, atrasam o andamento e que não tem nenhuma relevância. A primeira delas é uma discussão muito comum de quem ajudou mais o falecido quando ele estava em vida, quem merece mais a herança, quem era um filho melhor, quem que cuidou, quem que acompanhou ele no hospital, enfim, esse tipo de discussão. E na verdade, isso não interessa aqui, tá, gente? Se aquela pessoa não deixou um testamento em que ela deixava uma quantidade maior de bens para determinado filho, não interessa quem era o melhor e o mais participativo na vida daquela pessoa que faleceu. O processo de inventário, ele serve apenas para partilhar o patrimônio da pessoa que faleceu. Então, essas discussões pessoais, essas discussões de família, elas não têm pertinência dentro do processo. E o que acontece? Os herdeiros, eles querem discutir sobre isso. Eles querem jogar na cara um do outro, muitas vezes, que não contribuiu ou que contribuiu mais. E, na verdade, não importa, né? Como eu disse. E então, essas discussões, elas têm que ser deixadas, elas deveriam ser deixadas de lado para que o inventário atinja o seu objetivo, que é partilhar o patrimônio. E esse objetivo, independente das diferenças dos herdeiros, ele é comum. Todo mundo, no final das contas, quer receber a sua parcela da herança que lhe cabe. Então, o ideal seria que as pessoas tivessem maturidade para deixarem essas discussões de lado para que o inventário corra da melhor forma possível. E aí, seguido disso, né, as pessoas, depois de falar muito sobre quem era o melhor filho, eles vêm discutir quem vai ser o inventariante. E eles entendem que o inventariante é uma pessoa muito importante, né? Elas pensam assim, não, o filho que cuidou que tem que ser o inventariante, ou o filho que é mais velho, tem isso. Tem muita gente que acha que o mais velho tem que ser o inventariante, como se isso desse algum benefício para aquela pessoa. Mas o inventariante, ele só tem mais ônus do que os outros herdeiros, ele não tem mais bônus. O inventariante, ele é o responsável pelo diálogo com o advogado e com os herdeiros, ele é o responsável por providenciar alguns documentos do falecido ou dos bens, enfim, é só serviço, gente. O inventariante deve ser aquele que tem mais condições para fazer essas atribuições que vão ser necessárias no curso do processo de inventário. Então, tem que ser a pessoa que talvez vai poder ir no banco, que vai ter um contato mais tranquilo com os outros herdeiros. Essa pessoa, ela não tem nenhum benefício em relação aos outros herdeiros. Ela não fica com nada a mais do que eles. O inventariante, ele nem precisaria ser um herdeiro. Então, assim, é só para dar andamento no curso do inventário. O advogado, ele precisa do inventariante, precisa ter uma nomeação do inventariante para que o processo de inventário corra. Esse inventariante, ele vai ter que prestar contas eventualmente, se for demandado. Ele vai ter que ficar apresentando declarações no processo, enfim, só serviço. E algumas pessoas querem, mais uma vez, por razões pessoais, discutir quem vai ficar com esse encargo apenas por ego, por vaidade ou pelo que acha justo e injusto. Essas duas coisas, gente, elas atrasam bastante o processo de inventário. Às vezes as pessoas elas acabam nem contratando o mesmo advogado pelas questões pessoais que elas têm, as divergências pessoais, e na verdade o inventário às vezes sai até mais caro para essas pessoas por causa disso, né? Se a gente pensasse no cunho estritamente patrimonial do inventário, que é partilhar os bens, e que isso é comum para todos os herdeiros, que o objetivo da partilha, né, o objetivo final é o mesmo, a gente evitaria aí meses de tentativa de acordo ali em relação ao advogado que vai representar as pessoas. E aqui eu não tô falando que tem que ser um advogado só, mas eu tô falando que às vezes o que motiva essa contratação separada de advogado que gera mais custo para os herdeiros são motivos que não fazem sentido para o processo de inventário. Agora, é claro, cada um tem a liberalidade de contratar o seu próprio advogado, mas aí contrata, deixa o advogado resolver, né? Não precisa de ficar trazendo questões pessoais para o inventário, não. E por fim, eu queria falar sobre um assunto importante que às vezes, por causa de todas essas brigas, faz com que o processo ele demore, que é o pagamento das custas processuais, o pagamento do ITCD, que é o imposto que tem que ser pago dentro daquele inventário na maioria dos casos,
salvo exceções, né, de isenção desse imposto, mas esse imposto ele tem que ser pago para o processo ser finalizado. E o que acontece? Às vezes os herdeiros eles querem falar assim, eu não tenho condições, o outro tem, mas na verdade é uma obrigação dos herdeiros de pagar. O que pode acontecer, e às vezes é uma solução boa, para oferecer, assim, para os herdeiros. Às vezes tem um deles que tem uma condição melhor, que tem um patrimônio ali que poderia arcar com esse imposto e no final ele ter a sua parte, a parte que cabe aos outros herdeiros, ressarcida a ele com algum valor que vai ser levantado, né, no final, algum patrimônio, a venda de algum patrimônio. Ou então, e aí essa é uma solução até mais rápida, né, porque aí o herdeiro ele paga o ITCD, depois ele é reembolsado. Ou então, pode ter a venda de algum bem durante o curso de inventário, levantamento de algum valor em conta para arcar com esses custos. Ou seja, tem medidas que podem ser tomadas dentro do processo de inventário para que os herdeiros eles tenham menos gastos. Então, assim, o recado que eu queria passar com esse vídeo o inventário, ele é um procedimento que era para ser simples. É um procedimento necessário, imprescindível para que o patrimônio seja transmitido para os herdeiros, mas era um procedimento que era para ser simples, né? Tem os bens, tem os herdeiros, toma aqui a divisão de cada um, mas as pessoas querem dificultar. E aí a gente vê aí inventários durando anos que não tem nenhum fundamento legal para aquilo, né? É só briga de família. O objetivo desse vídeo foi fazer esse alerta aqui para quem precisa abrir um inventário, para quem é herdeiro num processo já iniciado de inventário, para que você deixe de lado os seus problemas pessoais ali, para que o inventário seja resolvido e você tenha a sua parte da herança transmitida para você sem maiores complicações. Isso com certeza vai gerar menos custo, menos problema, menos dor de cabeça. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder. Eu também estou à disposição, mas sempre procure um advogado da área, especialista na área, para que o inventário ele corra da forma mais célere possível e para que você seja instruído a uma negociação ali com os herdeiros amigável, que é sempre o melhor aqui, tá, gente?